Agora é comigo, eu sou Luiz Eugênio Silva, uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui na TV Band Vale. Seguimos juntos pela próxima meia hora com notícia, informação e prestação de serviço na tela da sua TV. É o Band Cidade, primeira edição. Na tela para você, imagens ao vivo de São José dos Campos, alto do Complexo Colinas. Essa é a vista, bonita, né? 23 graus nesse começo de tarde, tarde fria na maior cidade do Vale. Fria, mas está começando a ficar com um clima gostoso agora. Conversa comigo, manda a sua mensagem. O WhatsApp já está liberado a partir de agora, 99716-8021. Vamos juntos, o Band Cidade está no ar. E nesse momento está acontecendo uma operação da Polícia Civil na região do Banhado, em São José dos Campos, região central da cidade. É para lá que vamos nesse começo de jornal, onde está a repórter Duda Vasconcelos, que tem mais informações e explica para a gente o que está acontecendo por lá. Duda, boa tarde para você. O que está acontecendo no Banhado? O pessoal que está passando de ônibus, de carro, está vendo um movimento aí. O que está rolando por aí? Oi, Eugênio, ótima tarde para você, para quem acompanha a gente no Band Cidade, segunda edição, operação que acontece na manhã de hoje. Nesse momento agora, atrás de mim, dá para ver caminhões da prefeitura retirando material reciclável de moradores aqui do Banhado. Essa operação se chama Recicla Legal 3, pelo que eu apurei com a Polícia Civil. Aqui, além da Polícia Civil, tem Polícia Militar, GCM, Fiscalização da Prefeitura, ROMU e também a Secretaria de Mobilidade Urbana. O responsável por essa operação é o Dr. Reinaldo Checa, do 1º DP de São José dos Campos, e pelo que eu apurei com a polícia, 2 moradores foram autuados por crime ambiental, segundo a Polícia Civil, por deixar reciclagem em via pública. Um perito do meio ambiente está aqui fazendo uma vistoria, e um outro morador, ele foi autuado por receptação, tendo como vítima a prefeitura. Segundo o que nos disse a Polícia Civil, ele receptou 5 containers, 5 espécies de latas de lixo da Urban, que é um órgão público, por isso ele foi atuado por receptação. Eles estão na delegacia. Aqui ao meu lado está o seu Davi, presidente da Associação dos Recicladores, presidente aqui do Banhado também. Seu Davi, boa tarde, bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Conta pra gente o que é que está acontecendo, o que é essa operação aqui hoje? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Davi Moraes, eu resido aqui há 65 anos. E esse bairro aqui, a prefeitura tem os recicladores, o pessoal que faz reciclagem, que é o ganha-pão deles, sustenta a família deles. Aqui é onde ele tira o arroz e o feijão para dar para os filhos, tira o leite para dar para os filhos e medicamentos. Então, o que nós queremos? A prefeitura tem um pouco de consideração. Crime ambiental não é isso aqui. Ele simplesmente está reciclando o ganha-pão deles, né? Agora, o que nos diz que é uma área pública. Área pública aqui não é área pública ainda, né? Área pública, sim, é onde está sendo ocupado os restaurantes lá em cima, cercando calçada, onde passam os transeúntes. Às vezes tem transeúntes que é até atropelado na beira da calçada. E, seu Davi, sobre esse homem que foi receptação, ele pegou 5 latas da Urban, foi isso? Não, ele não pegou. Tem os recicladores lá de cima, que eles acham o tambor jogado lá e trazem para baixo para vender na reciclagem. Então, quer dizer, não é material que esse reciclador daqui pegou, ele não roubou nada. A única coisa que apareceu lá foi esses 5 contêineres que você passa por aí, vê contêiner jogado. Tem contêiner jogado na beira do banhado, tem contêiner jogado nos bairros por aí. Então, eu acho que é uma coisa que a prefeitura teria que ver isso aí. Não é dizer que roubou, que receptou. É que veio no meio da sucata, veio no meio do lixo. Então, agora eu pergunto para o nosso prefeito, para os nossos órgãos públicos e para o povo joseense, esse pessoal que dessa reciclagem está sendo apreendido agora, quem é que vai dar o sustento para ele? Quem vai dar o pão para os filhos deles? Quem é que vai dar o medicamento na hora que o filho precisar? Então, olha, o senhor prefeito, tenha mais um pouco de consideração à classe operária, que são a classe operária que constrói São José dos Campos, constrói o nosso Brasil. Não é esse negócio de reciclagem. Reciclagem é o ganha-pão, o sustento da família. Isso aí que o prefeito está fazendo é um crime. Para nós é um crime.
Obrigada, seu Davi. Bom, Eugênio, a gente procurou a Prefeitura de São José dos Campos. Tudo que eu te falei, eu apurei com a Polícia Civil por aqui. A Prefeitura de São José dos Campos falou que nesse momento ainda não tem uma nota de posicionamento pronta e que vai sair um balanço do que foi apreendido, de quem foi autuado daqui a pouco, no final da tarde. Por enquanto, então, sem posicionamento oficial da Prefeitura, eles nos avisaram que até o final da tarde devem mandar esse balanço mais completo. Mas pelo que a gente vê aqui, esses caminhões retirando bastante material que talvez seria reciclado por esses moradores e sendo colocados em caminhões da fiscalização de posturas da Prefeitura de São José dos Campos. A gente segue de olho nessa operação aqui que começou agora há pouco, na manhã de hoje, e pelo visto ainda vai longe porque tem bastante material sendo recolhido. Seguimos acompanhando, Eugênio. Muito obrigado, Duda, pelas informações. A gente vê o acompanhamento ali, a operação da Polícia Civil com a ajuda da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar também. A gente está vendo ali as viaturas atuando, o pessoal perto ali dos jornalistas também, acompanhando tudo, e você vê os detalhes a respeito dessa operação e, como a Duda falou também, os dados do que foi recolhido por lá e, claro, o motivo oficial dessa operação você acompanha ao longo da nossa programação e no Brasil Urgente Vale. Muito obrigado, Duda, bom trabalho. A gente muda de assunto aqui no Band Cidade agora. Destaque para a saúde. Em toda a região, os índices de imunização contra a gripe seguem abaixo do esperado, do que o Ministério da Saúde espera da nossa região. A cobertura preconizada é de mais de 90% ou mais, mas infelizmente o povo não está indo vacinar. Vamos ver na tela aqui como é que está a cobertura vacinal na nossa região. No Vale do Paraíba, o público-alvo de gestantes, idosos e crianças de até 6 anos, Taubaté, 17.335 doses aplicadas, 21,46%. É bem pouco, viu, gente? Jacareí, 21.102 doses aplicadas, 34,6% do que é esperado aí. Claro que, como a gente falou agora, 90% ou mais por cento é o ideal para a vacinação, fonte é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, pessoal, tem que vacinar, tem que correr atrás, tem que se imunizar, é muito importante, essa tela é preocupante. A cobertura vacinal do Vale do Paraíba está muito abaixo, a gente vê que tem vários públicos-alvos ali, gestantes, idosos e crianças, são pessoas vulneráveis a essa doença, o pessoal não leva a sério, tem várias campanhas acontecendo. Muita atenção, a gente vai seguir batendo nessa tecla até o pessoal chegar pelo menos perto do que é esperado em termos de vacinação. E olha só que ideia interessante, então, para quem ainda não tomou a vacina contra a gripe. Eu não falei que eu te ajudar? Eu vou. Agora, além das UBSs, moradores de São José dos Campos também podem se vacinar nas feiras livres da cidade. Ou seja, dá para ir comprar uma fruta, um legume, tomar um caldo de cana e já aproveitar para colocar a vacinação em dia. A ação começou nessa semana e passa por diferentes regiões da cidade até sexta-feira. Olha só. Aos 90 anos, a dona Antônia diz que nunca deixou de tomar a vacina contra a gripe. E hoje ela aproveitou a ida à feira do Parque Industrial para colocar a imunização em dia. Eu vim tomar vacina. Com um pouco de medo, porque eu vou viajar. Eu vou lá na minha terra esse fim de semana. A gente vai lá sexta-feira e vai voltar segunda. E aí eu tava com um pouco de medo de tomar e dar reação, mas eu vim tomar. Eu espero que não dê, né? Seja o que Deus quiser. A ação faz parte da vacinação itinerante promovida pela Prefeitura de São José dos Campos. A ideia é levar as doses para locais de grande movimento e facilitar o acesso da população. Amanhã, quinta-feira, a vacinação itinerante acontece na feira do bairro Santana, nas ruas Raul Ramos de Araújo com a Rua da Consolação. E na sexta-feira é na Feira do Bosque dos Eucaliptos, na Rua Pedro Martins Ribeiro. A vacinação itinerante fica disponível das 7 horas da manhã até o meio-dia. Fiquei sabendo ontem no jornal que ia ser na rua da minha casa, eu moro aqui mesmo, falei, eu vou aproveitar. Tomo todo ano, não perco uma vacina. Daí eu fiquei sabendo que tinha aqui, né, um grupo de vacinação, e aí eu estava pedalando, aproveitei para tomar vacina. Super rápido, tranquilo, nem doeu. Atualmente, a cobertura vacinal contra a gripe em São José dos Campos para o grupo prioritário de crianças de 6 meses até 6 anos é de apenas 14%. Para os idosos, está em 43%.
bem abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde de vacinar cerca de 90% deste público. Poderíamos ter vacinado 295 mil pessoas, pelo que o Ministério já abriu de grupos. Nós não chegamos ainda agora em 80 mil pessoas, então ainda tem muito o que percorrer para que a gente consiga realmente ter uma grande imunização na cidade. Fundamental, ano passado nós tivemos aí 20 óbitos, no mês de maio também, nós tivemos em todo o Brasil um grande colapso do sistema de urgência e emergência, UPAs e hospitais muito lotados, e a gente faz todo o nosso esforço para evitar que isso aconteça. Além das feiras livres, a vacina também está disponível nas mais de 40 UBSs da cidade. A campanha contra a gripe segue até o dia 30 de maio. Os bombeiros marítimos, os agentes do GBMAR, retomaram nesta quarta-feira as buscas por um jovem de 21 anos desaparecido no mar em São Sebastião. Segundo o boletim de ocorrência, ele tentou salvar uma amiga que havia caído, sido arrastada por uma onda na região de Toque-Toque Grande. Os dois enfrentaram dificuldades por causa da forte correnteza, o mar agitado, a gente vê as imagens aí. A mulher conseguiu ser resgatada horas depois por uma embarcação pesqueira. As buscas por esse jovem seguem sendo realizadas com apoio de lanchas e botes de salvamento, helicóptero, também o helicóptero da Polícia Militar, o Águia. O tenente Eduardo Campanhola, porta-voz do GBMAR, conversou com o nosso jornalismo e deu detalhes da busca. Vamos ouvir. Essas duas pessoas foram lançadas ao mar. A primeira vítima, na verdade, a menina de 21 anos, ela escorregou e caiu. E o amigo dela, na tentativa de ajudar, acabou entrando no mar também e segue desaparecido. E justamente nesse sentido que o Corpo de Bombeiros reforça a necessidade de que as pessoas não entrem no mar para ajudar outras pessoas que estejam em situação de risco. A gente recomenda que liguem para o telefone 193, informando o local exato, as características da pessoa que entrou no mar, que está em situação de risco, e o máximo de informações possíveis para que a gente possa mobilizar os meios necessários e prestar o socorro adequado. Seguimos acompanhando. Agora vamos falar da possibilidade de sair da informalidade, se livrar do chefe, ser dono do próprio negócio. Nos 4 primeiros meses do ano, São José dos Campos, Taubaté e Jacareí registraram alta na abertura de novas empresas. O Ricardo veio de Santo André, na Grande São Paulo, para abrir uma filial do escritório de advocacia dele em São José dos Campos. São José é uma cidade muito atrativa de negócios, de comércio, de indústrias, então tem uma frente muito grande para a gente conseguir trazer oportunidades de crescimento. Oportunidades de investimento como o do Ricardo impulsionaram a abertura de novas empresas no estado de São Paulo. Nos primeiros 3 meses do ano, foi registrado um aumento de cerca de 21%. Se comparado com o ano de 2024, a expansão é ainda maior, batendo 53,3% de crescimento. As cidades do Vale do Paraíba acompanham essa tendência. Em São José dos Campos, 2.235 empresas foram abertas entre janeiro e abril de 2026, um salto de cerca de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando 1.853 novas empresas foram registradas. Em Taubaté, no primeiro quadrimestre de 2026, foram abertas 700 empresas, enquanto no ano passado foram 592, uma alta de 18%. E em Jacareí, em 2026, já são 514 empresas contra 394 em 2025, um aumento de 30%. Nesse escritório de contabilidade, a procura também foi intensa nos últimos meses. Segundo o contador, essa busca por formalizar empresas na região é fruto da reforma tributária e dos incentivos fiscais oferecidos pelas prefeituras. Isso também está criando uma certa preocupação no brasileiro em regularizar o seu negócio. Então, algo que estava ali como autônomo, que não era tão profissional, agora eles estão legalizando essas empresas, seja através do MEI ou seja através de uma microempresa. Em São José dos Campos, é na Sala do Empreendedor que os interessados em abrir novos negócios são atendidos. Por aqui, o alto número de empresas é justificado pela facilidade e agilidade no processo de abertura. Em um passado era dias para você saber se você poderia abrir uma empresa em determinado local. Hoje, em menos de 3 minutos, nós liberamos a atividade ou não. Você tem a resposta. Em 3 minutos você pode abrir uma empresa em São José dos Campos.
E nos 3 primeiros meses do ano, o setor da construção civil fechou com a geração de empregos em alta aqui na nossa região. Entre demissões e contratações, o saldo positivo foi de 312 vagas. Mas existe um desafio, que é o de encontrar mão de obra qualificada. Em Pindamonhangaba, o canteiro de obras da nova fábrica da Hitachi avança. O investimento previsto é de R$1 bilhão, com a geração de 400 empregos indiretos e mais de 2.500 postos de trabalho indiretos. Para renovar a mão de obra e manter o setor da construção civil ativo, a Prefeitura investe em cursos profissionalizantes. Estamos montando um grupo de estudos até para a gente fazer uma grande prospecção dentro das empresas maiores empregadoras da nossa cidade e, a partir daí, criarmos um trabalho célere, rápido, responsável, para que a gente aproveite ao máximo o jovem da nossa cidade no seu primeiro emprego ou na sua recolocação. Em Jacareí, um grande centro de distribuição do Mercado Livre também deve ser construído. R$500 milhão serão investidos no empreendimento, com capacidade para gerar quase 5.000 empregos. O município registrou 3 altas seguidas no setor da construção civil. De janeiro a março, o saldo é positivo, em 152 vagas. Em São José dos Campos, fevereiro e março foram de baixa no setor da construção civil. Obras públicas, como a duplicação da Sebastião Galberto, podem acelerar a geração de empregos nos próximos meses. Mas existe um desafio para o setor. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que 69% das empresas ligadas à construção civil têm dificuldades para contratar. Nós vamos ter um apagão de mão de obra, as universidades estão fechando turmas porque não tem gente interessada em fazer engenharia, mas também pedreiros, carpinteiros, mestres de obras, é um grande problema. O problema é tão grande que a Convap hoje está treinando mulheres para trabalhar na construção civil, em decorrência dessa falta de mão de obra especializada. Em Taubaté, a Prefeitura realiza hoje até às 4 da tarde uma ação de vacinação antirrábica para gatos e cães. Esse é o destaque do nosso portal bandvale.com. O serviço de vacinação antirrábica acontece na região do Parque Planalto. O atendimento será realizado por ordem de chegada até o término das doses disponíveis. O imunizante deve ser aplicado no local e não poderá ser levado para casa. Atenção, hein? A aplicação ocorre na Unidade de Estratégia de Saúde da Família do Parque Planalto, na rua Nilo Indiani, número 2. Mais informações sobre esse assunto você confere lá no nosso portal, o bandvale.com, informação 24 horas por dia. A gente vai para um rápido intervalo, mas siga conosco, o Band Cidade só está começando, viu? Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. Laticínios Comevap, há 92 anos nutrindo gerações. E Líder Serviços, agora é Biopro, com a confiança de mais de 38 anos. Elô Tintas apresenta Amnésia, a festa. Em junho, o Grupo Bandvale traz uma edição ainda maior, com a melhor banda de flashbacks do Brasil, Liga Joe. Tocando os clássicos de todos os tempos. Amnésia, a festa, com Liga Joe. Antes e depois do show, o DJ Oca toca os hits do passado. E ainda, Pocket Show com Denis Florentino, piano e voz. Amnésia, a festa, com Liga Joe. 5 de junho, no Palácio Sunset, em São José. Ingressos pelo facilitaingressos.com.br. Patrocínio Elô Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elô Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial Grupo Bandvale. Está chegando o Vale Nihon Matsuri, de 15 a 17 de maio, no Taubaté Shopping. O melhor da gastronomia japonesa e coreana. Sobremesas, chopp gelado e muitas novidades. Taiko, Bonodori, shows tradicionais, K-pop, karaokê, cosplay, atrações geek, as guerreiras K-pop cover e muito mais. Entrada gratuita no evento. Um pedacinho da liberdade no Taubaté Shopping, de 15 a 17 de maio. Um evento para toda a família. Estamos de volta com o Band Cidade ao vivo na sua tela e hora de conferir como é que fica o tempo na nossa região. Vem comigo aqui na tela então para a previsão do tempo. Nessa quarta-feira, a Caçapava registra a máxima de 25 graus.
o tempo fica um pouco fechado por lá, mas não chove. Jacareí tem máxima de 25 graus, também com céu nublado. São José dos Campos, capital do Vale, 25 graus de máxima, com tempo fechado, também sem chuva. Temos mais cidades em destaque na nossa tela, é a tela do BC1 para você. Taubaté, 25 graus de máxima, com sol entre nuvens. Ilhabela, 25 graus de máxima, também com tempo um pouco fechado. Ubatuba, no litoral, 23 graus de máxima, com sol entre nuvens. O sol não aparece, mas também não chove. Temos mais destaques na tela. Agora, Campos do Jordão, a cidade que registrou ontem a menor temperatura do ano. 19 graus de máxima nessa quarta-feira, com sol entre nuvens. Na quinta, 19 graus também, e na sexta, a temperatura se mantém, mas chove, o que pode aumentar o frio. No sábado, chuva também por lá, com a temperatura um pouco melhor, um pouco mais quentinho. E no domingo, 20 graus de máxima, com chuva na cidade de Campos do Jordão. Falta menos de um mês para a Copa do Mundo e a expectativa agora é para se organizar, convidar o pessoal, reunir uma galera animada e escolher um lugar bem legal para acompanhar os jogos, né? As partidas são os temas aí que o pessoal está procurando mais no momento. O futebol é uma paixão nacional e é verdade, mas o barulho da torcida pode incomodar algumas pessoas. A Copa do Mundo já começa a movimentar bares e restaurantes e estabelecimentos que pretendem transmitir os jogos para os torcedores. O Flávio é dono deste bar em São José dos Campos. Ele está animado para a Copa e pretende investir pesado neste ano. Quero trazer bandas para tocar aqui de pagode, quero fazer promoções, eu quero fazer brincadeira na hora dos intervalos, decorar todo o bar aqui, então a expectativa é a melhor possível de movimento. Mas mesmo em clima de Copa, o excesso de barulho pode trazer problemas. Por isso, Flávio já pensa em adotar medidas para evitar os transtornos. Deu 10 horas, a gente diminui, o som vai ficar o som ambiente mesmo. E é festa, né? Brasil é festa, jogando festa, o mundo inteiro para, o Brasil para. O controle do volume do som, atenção aos horários e organização do público estão entre os cuidados necessários para evitar reclamações e até penalidades. A ideia é garantir o clima de festa sem prejudicar a vizinhança. E não são apenas os comércios, bares e restaurantes que precisam ter atenção durante a Copa do Mundo. Nas áreas residenciais e nos condomínios, as regras de silêncio e de convivência continuam valendo, mesmo nos dias de jogo. Como vai ter muitos jogos à noite, então a maioria das pessoas eles vão acabar vindo para casa para descansar. Eu acredito que vai ter muito mais impacto nos bares, é aonde poderão afetar as áreas comerciais nos condomínios residenciais. Então, a nossa maior preocupação é como que vai ser feita essa questão dentro dos bares para não afetar tanto os condomínios residenciais. Em muitos prédios, o uso de áreas comuns durante as partidas deve ter regras específicas. Reserva de espaços, controle de convidados e limite de horário. Quando você traz os condôminos para ti, para poder aprovar a utilização da área comum. Mas a grande maioria acaba concordando com isso, e quando não tem a concordância, aí nós temos que usar o rigor da legislação do condomínio, que é a nossa convenção condominial, o regimento interno, e o Código Civil, para poder aplicar as sanções cabíveis para que não tenha esse transtorno, né, pelas pessoas que não gostariam que tivessem problema. A orientação dos especialistas é que o bom senso prevaleça. A Copa do Mundo pode ser um momento de integração e alegria, desde que a comemoração respeite o direito ao sossego e a boa convivência entre os vizinhos. Não é porque é um evento esportivo, não é uma comemoração mundial, que você vai poder extrapolar aí dentro dos limites que já estão estabelecidos. É muito importante conhecer as regras internas, o regimento interno e a convenção. Agora é hora de mensagens na tela. Já mandou seu zap pra gente? Vamos ver se você está aqui na tela do BC1. Hamilton Tatu de Lorena, ótima tarde, Eugênio. Minha mãe Benedita e minha filha Gabi estão ligadas no Band Cidade. Tiraram uma foto ali do lado da tela do BC1 para mostrar pra gente que estão acompanhando. Obrigado, viu, gente? Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco o Band Cidade continua. Siga conosco, vale a pena, hein? E na charmosa Vila Ema nasce um novo empreendimento, o Harmonic, que une elegância, exclusividade e conforto. Apartamentos de 73 a 90 metros quadrados, com varanda gourmet, condições facilitadas 30% durante a obra e parcelas a partir de R$ 2.900. O restante só em 2029. Destaque para o rooftop com piscina aquecida e vista 360.
Visite o plantão de vendas na Rua Justino Cobra 284, Harmonic, Vila Ema. De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado com a gente. 13h começa o Falando Nisso, a sua companhia de todos os dias. Você é nosso convidado para conversar sobre saúde, moda, direito, fofocar. E além de muita conversa, tem informação e notícias com a credibilidade Band que você já conhece. É de coração. É ao vivo. É de verdade. E com muita vontade. Falando Nisso Band. Oferecimento Açaí. Pensou futebol e festa junina? Levou Açaí. Aproveite! Band Cidade, primeira edição. Oferecimento feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. Laticínios Comevap, há 92 anos nutrindo gerações. E Líder Serviços, agora é Biopro, com a confiança de mais de 38 anos. Estamos de volta. Maio é o mês da conscientização sobre o câncer de ovário, uma doença considerada silenciosa e que muitas vezes só é descoberta em estágios mais avançados. Sintomas como inchaço, dores abdominais, cansaço constante podem parecer comuns, mas merecem atenção. E é justamente para alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce que existe o Maio Verde. O Matheus Agostinho conta pra gente uma história de uma mulher que transformou a própria luta em alerta e conscientização. A rotina intensa, o trabalho acelerado e os compromissos do dia a dia fizeram com que pequenos sinais passassem despercebidos. O que parecia apenas cansaço ou desconfortos comuns acabou mudando completamente a vida da Paola. Eu estava trabalhando freneticamente, super feliz, trabalhando na prefeitura, na área de cultura, e não vi os sinais do meu corpo, né? Aliás, eu vi, porém, ignorei-os. E aí eu fui empurrando com a barriga, aquela coisa, não tem tempo, depois eu vejo, já deve ser uma coisa, deve ser outra. E a minha barriga foi inchando, eu tive uma distensão abdominal. Inicialmente eu achei que podia ser intolerância a glúten, lactose, alguma coisa assim, né? Aí fui na nutricionista, tirei glúten, não adiantou, tirei lactose. Aí eu fui fazer uma acupuntura, porque eu comecei a ter dor também, além dessa distensão abdominal, que estava bem inchada e dura assim a barriga, eu comecei a ter umas dores aqui na lombar, na parte baixa, que também é sinal de câncer de ovário, né? Dor abdominal, dor pélvica e tal. E aí eu fui na acupuntura, e a acupunturista falou, nossa, as agulhas não estão entrando, tem alguma coisa muito errada com o seu corpo. Assim, errada mesmo. Corre e vai procurar um médico. Em 2017, aos 40 anos, Paola recebeu o diagnóstico de câncer de ovário metastático avançado. A descoberta veio tarde e trouxe junto um prognóstico difícil. Desde então foram anos de cirurgias, quimioterapias, internações e tratamentos. Então, receber essa mensagem foi um choque, assim, né? Abre um abismo na sua frente, você só... E demora um tempo para você entender o que está acontecendo, né? Porque ninguém espera ter um diagnóstico grave desse, né? Apesar de que a gente pensa, né? A vida tá cheia de surpresa para todo mundo, né? Qualquer um pode não estar aqui amanhã com um diagnóstico grave ou não, né? Então, é difícil você receber um diagnóstico de uma doença grave que ameaça a sua vida, né? Casos como o da Paola ajudam a jogar luz sobre uma doença que muitas vezes avança em silêncio. E é justamente para chamar a atenção das mulheres sobre os sinais do corpo que o mês de maio ganha uma cor especial. O Maio Verde é o mês de conscientização sobre o câncer de ovário, considerado um dos tumores ginecológicos mais silenciosos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve registrar mais de 7.000 novos casos da doença por ano, até 2028. O problema é que os sintomas costumam ser vagos e facilmente confundidos com questões gastrointestinais, o que dificulta o diagnóstico precoce. O câncer de ovário, apesar de não ser um dos tumores mais frequentes, né, a gente tem uma expectativa, um risco de 1% ao longo da vida de desenvolver câncer de ovário, ele acomete quase 7.000 mulheres mais ou menos por ano, é a estimativa do INCA atual.
No entanto, ele tem uma alta mortalidade, ele é um câncer agressivo, se descoberto em estadios mais avançados. Então, adotar estratégias de prevenção em especial e uma conscientização para a investigação adequada do câncer de ovário tem o intuito de reduzir o número de casos e principalmente a mortalidade por câncer de ovário. Hoje, quase 10 anos depois, Paola usa a própria história para alertar outras mulheres sobre a importância de observar os sinais do corpo. Entre consultas, exames e aprendizados, ela diz que aprendeu a enxergar valor nas coisas mais simples da vida. Eu estava tão, assim, naquela rotina acelerada que eu não parei para olhar para mim. Eu não olhei para o meu corpo e falei, isso aqui tá estranho? Vou. Não, a gente vai empurrando, vai empurrando. Então, parem. Tem alguma coisa errada com o seu corpo, observe, vá ao médico, não deixa para depois, porque esse depois pode custar caro, né? O Band Cidade termina aqui com essa informação importante para você, principalmente as mulheres, né? Você fica agora com o Falando Nisso, Lucas Sanseverino, Ana Flávia Simões, estão aparecendo aqui na tela com cores bem chamativas, olha só que bacana. Boa tarde, gente. Boa tarde, meu amigo. Olha, olhando agora aqui na tela, eu tô combinando até um pouco com o mostarda aqui do nosso estúdio. É verdade. Só, mas pessoalmente, legal. Não sei se você consegue ver pessoalmente, Eugênio, pra mim isso aqui é um verde abacate. Não, é um pra amarelo. Mim parece um amarelo. Eu vou quebrar a magia da televisão e vou olhar diretamente. Não, mas eu tenho um problema com essa coisa de amarelo. Cor, sabia? Sabe aquele azul que parece verde? Não sei, aquele azul que parece que é verde, mas é... Mas assim, por um tonzinho ele virava essa coisa meio abacate. Mas é ainda um amarelo meio mostarda. Eu acho que eu tenho alguma dificuldade com questão de cor. Que eu já percebi isso já. Que cor é essa? Não, essa aqui é azul marinho. Mas sabe essas cores que parecem tipo essa sua? Pra mim é um verde, mas aí você vê que é amarelo. É bem amarelo. Porque não então, mas eu acho que dá pra ser os dois sim, viu, Lucas? Eu olho assim e falei, dá É que dá o pra verde ser um abacate é o abacate bom, maduro ou já estragadinho? Então depende do abacate. Pra tá amarelando, ele já passou um pouquinho do ponto, né? Dá pra fazer guacamole com ele ou não? Porque de repente... Boas mãos. Gostei, essa é boa. Né? Bem, às vezes é relativo, sei lá. Nesse meio de semana, então, Falando Nisso, vai trazer o que de informação pro pessoal, gente? Além das roupas dos apresentadores. Um assunto que a gente gosta muito, que é, claro, estética, rejuvenescimento e rejuvenescimento facial. E o derretimento do rosto, porque a gente sempre fala aqui, né, das canetas emagrecedoras, o emagrecimento rápido que todo mundo tá tendo, né, por conta desse acesso à medicação, mas isso dá uma derretida na cara, será? Muito. Olha só o meme que a gente recebeu aqui. O medicamento faz isso? Só para entender. Na verdade, o medicamento faz com que você emagreça rapidamente, em pouco tempo, e às vezes causa esse derretimento facial, porque você perde gordura e gordura do rosto também, né? E não dá tempo do corpo produzir o colágeno, porque é tudo tão rápido. Olha só. Aí, por exemplo, Vamos aqui, ver o meme, então. Aí separou uns memes, tá? Sobre as canetas emagrecedoras. Agora entendi porque o Monjaro emagrece. É porque quando você compra, fica sem dinheiro para comprar comida. Você fica sem dinheiro para comprar comida? Eu vendo que precisava perder 5 quilos, agora preciso perder 10. Ai, que raiva quando isso acontece. Aí eu preciso perder 3 quilinhos. Aí você pensa assim, não, são 6. Exato. Nossa, mostrando o peso para nutricionista. Eu amei esse meme aqui, gente. Adoro. Eu amei, foi o que eu mais gostei. Lindíssima. Mas é sobre isso mesmo, as pessoas têm emagrecido com as canetas ou não e têm tido esse derretimento facial. No corpo também a gente vai comentar, viu, com uma matéria. Mas é como você consegue driblar com procedimentos. Olha só, a pessoa fica parecendo aquele bulldogzinho, né? Isso mesmo. Meio caído assim. Solta um pouquinho. Quando você perde bigode chinês, né? Quando você perde muita gordura, acho que a estrutura do rosto, né, dá uma caidinha. Que o pessoal acha que não, mas a gente tem uma gordurinha aqui no rosto pra dar aquela segurada, né? Um sorriso, assim, desenha, aí perde essa gordurinha. Por isso que falam também a pessoa que é um pouco mais gordinha, assim, né, que tem o rostinho mais inchadinho, ele fica um pouco mais jovem. Aquela bochecha rosada, né? Isso. Mas é bem isso. Mas né, é um rosto naturalmente preenchido. Exatamente. Por isso que é lindo. Que bacana. Então a dica é como cuidar do rosto, dessa gordurinha que pode sair e continuar fazendo esses procedimentos que muitas vezes ajudam a saúde das pessoas, né? Isso. Não é colocar medo, é trazer informação e eles entendem. E até disso. prevenir, de repente, para você conseguir não chegar nesse derretimento, né? Que bacana, é isso aí. Então dica para não chegar e se chegou, o que fazer? Ana Flávia Simões, Lucas Sanseverino, a partir de agora, com Falando Nisso. Bom programa, gente. Valeu, meu querido.